Bom, agora o tema de hoje é comparação. Muitos empresários não refletem sobre essa estratégia, de certa forma, comparação. Né? Refletir que o ser humano uma das bases que eu acredito que o ser humano é a base é a comparação. O ser humano foi desenvolvido nessa ideia de se comparar com os outros, né? Se comparar para poder ver se vai agir ou não vai agir da mesma forma. Porque tem até alguns estudos que falam que... Estudos não, são pessoas que comentam, que falam assim que o ser humano aprende de duas formas, né? Observando os outros, observa como é que os outros estão fazendo e aprende, ou estudando. Só existem essas duas formas do ser humano aprender. Estudando por si só, ou observando os outros, como que os outros agem e tal, para tentar imitar de certa forma, né? Ou imitar e depois desenvolver e fazer as coisas irem para frente. Então, esse sentimento de comparação é algo muito característico do ser humano. Né? Se formos voltarmos a um tempo atrás, nas épocas dos homens da caverna, os homens viam outro indivíduo fazendo uma lança, né, com a ponta de pedra e utilizando madeira para poder fazer a lança. Os outros observavam o que ele estava fazendo e falavam assim: poxa, está dando certo com ele. Ele fez a lança, matou um urso com uma lança, e a carne do urso fez com que o nosso grupo vivesse em abundância com muita carne. Aí eles observavam e falavam assim: quer saber? Eu vou imitar ele. Eles viam como é que estava fazendo, deu certo, comparação. Deu certo, aí eles imitavam. Vou fazer uma lança aqui também. Né? Quando eles observavam outro indivíduo comendo algum alimento estranho, que não é comum para esse grupo dos homens da caverna, eles observavam. Se por acaso o indivíduo comesse e morresse, né, em pouco tempo, eles observavam e falavam assim: quer saber, eu não vou comer esse alimento. Por quê? Porque ele comeu e morreu, eu não quero morrer. Então foi por comparação. Ele observou, deu certo, deu errado, e tirava as suas conclusões. E isso desde as épocas passadas. Hoje, atualmente, as pessoas observam os outros indivíduos da mesma forma. Vou dar um exemplo do Instagram. Né? Muitos jovens... na verdade, estava muito alto antigamente, alguns anos atrás. Hoje em dia não se comenta muito. Né? Nas minhas redes sociais eu não vejo tanto comentar sobre isso. Mas antigamente era muito popular quando se tratava da preocupação com o estado psicológico das pessoas em se comparar. Via os outros, as garotas instagramers, jovens instagramers, dando certo. E muitos jovens, infelizmente, observavam o estilo de vida de outros jovens e falavam: poxa, eu quero ter isso aí. Mas ele percebia que a sua realidade não era assim, né? Os seus pais não eram milionários, né? E muitos jovens ficavam frustrados. Outros entravam em depressão, alguns em suicídio, pelo simples fato de observar um outro indivíduo tendo sucesso. Ele não sentia inveja, ele se sentia frustrado consigo mesmo. Sabe? As pessoas observavam e falavam: uau, eu desejo tudo de bem, mas para essa pessoa, mas e eu? E muitas pessoas faziam loucura. Muitos jovens, sei lá, dos seus 25, 26 anos, talvez até mesmo aconteçam na atualidade ainda, em grande escala, não sei. Jovens que observam essas pessoas dando certo, e ele se depara assim: poxa, eu tenho 25 anos, tenho 26 anos e nem iniciei alguma coisa na minha vida. Às vezes a pessoa tenta, se empenha e não deu certo. E a pessoa entra nessa frustração. Ou a pessoa simplesmente se depara com a procrastinação, né? A pessoa simplesmente fala assim: não, eu vou mudar minha vida, e a pessoa não muda, fica postergando, fica alegre, fica feliz, só que cumpriu o propósito e não cumpre. Aí entra naquela frustração, entra nas redes sociais, vê todo mundo dando certo e se frustra. Né? E tudo por quê? Por conta da comparação. Isso é muito interessante, porque quando se trata do mundo de empreendedorismo, né, que o foco desse canal é entrar nessa parte psicológica de empreendedorismo,
nós percebemos que muitos empresários, eles sabem muito bem que é necessário atrair a atenção dos clientes, só que não aplicam essa estratégia de comparação. E saber que as pessoas, a sociedade, de certa forma, se desenvolveu a partir de comparação. Observar o outro indivíduo e tentar imitar, né? E é algo triste, porque muitos querem crescer, né? Muitos não conseguem, estão à beira da falência e querem cliente, ou muitos querem fazer crescer o negócio e não aplicam certa estratégia pela falta de conhecimento, de certa forma. É interessante porque esse sentimento, essa prática de comparação, vou dar um exemplo de restaurante, né? Muitos restaurantes, padaria e sei lá, muitos tipos de estabelecimentos, cabeleireiro, banqueiros, tantas outras coisas, eles aplicam muito bem, né? No caso de restaurante, existem casos de pessoas que observam lá fora e falam assim, beleza, lá fora as pessoas gostam muito aqui de dentro, né? Observa lá pra fora, né? Um exemplo aqui do Brasil, aqui dentro, observa lá pra fora e vê que Paris é um local bonito, Roma é um local fantástico. E simplesmente coloca toda a temática do seu restaurante com esse propósito, Paris. E o propósito, a atenção dele é para atrair casais, né, de preferência, ele foca muito em atrair casais. E pegou muito bem isso, né? Ele coloca exatamente direitinho essa estratégia de comparação. Ele sabe que as pessoas olham para Paris com a ideia de é um local fantástico, é um local que eu desejaria ir, é um local que me causa um sentimento de amor, Paris, Torre Eiffel, né? Essa ideia. E aí se o empreendedor aplica isso aí, tem maior chance de aumentar o índice de cliente. Por quê? Porque as pessoas entram em comparação. A pessoa fala assim, pera aí um pouquinho, eu tenho uma namorada e eu quero ir para um local que possa criar um clima de romance. Então, qual é o melhor lugar do que um estabelecimento com a temática de Paris? Né? Ou simplesmente é o que de certa forma acontece, né? Que é o Natal. As pessoas simplesmente imitam os outros, né? Uma pessoa tem um restaurante e fala assim, quer saber, todo mundo está colocando temática de Natal, vou criar também uma temática de Natal, porque assim vou atrair mais clientes. Está certo, parabéns. Só que a pessoa esquece que essa aplicação só ocorre por conta do sentimento das pessoas de criar um ambiente de natalino. Então as pessoas entram em comparação, pera um pouquinho, Natal, local de Papai Noel, alguma coisa assim. Olha lá, o estabelecimento tá igual a ideia que eu acredito que seja o Natal. Então eu vou para lá. Por quê? Por conta da temática de Natal. E muitos simplesmente criam tudo rasa, né? Criam um estabelecimento, vou voltar ao exemplo de restaurante. Criam um estabelecimento de restaurante, colocam todo mundo só com gorro, colocam umas pequenas luzinhas e pronto, tá tudo ok. E não se preocupa em criar uma temática mais profunda. Muitos têm até condição de querer investir melhor com a temática de Natal e tal, só que não aplicam simplesmente porque pensam assim, é uma coisa boba, vai passar e está tudo bem. E deseja crescer mesmo assim, né? Eu quero crescer a quantidade de clientes. Só que coloca a temática muito bem por base. Não se preocupa em criar um ambiente agradável onde as pessoas vão entrar e falar assim, legal para trazer a família inteira aqui. Né? É esse sentimento de comparação que muitas pessoas têm. E deve ser, de certa forma, aprofundada. A pessoa tem que se aprofundar, né? Porque não é apenas Natal, Torre Eiffel, tem muitos outros exemplos para o empresário, de certa forma, tentar se aprofundar. Porque isso é a base do ser humano. Né? Se você quer, de certa forma, aumentar o nível de vendas, nós temos que entender o ser humano. Como é que o ser humano funciona? Entender que o ser humano é muito mais sentimental do que racional. Entender que se o ser humano é muito mais emocional, tem que entender o que leva as pessoas a sentirem mais emoção. Isso é muito de reflexão. Um empresário, na verdade, o trabalho principal dele é refletir, meditar, para poder trazer um bom trabalho. Porque é aquele que tem uma ideia fantástica, é aquele que tem maiores chances de se desenvolver na área.